Seja bem-vindo a mais um episódio do Youngcast, que alegria receber você por aqui. Você sabe muito bem que quando você chega eu fico muito feliz porque há uma junção de duas pessoas extremamente felizes. Como assim, Yang? A junção de duas pessoas extremamente felizes. A primeira é esse apresentador que, quando está aqui nessa cadeira, ele é o cara mais feliz do mundo, porque eu vivo isso intensamente. E a segunda é a pessoa que chega para assistir, porque quem chega para assistir o Youngcast já vem com o coração repleto de alegria, porque sabe que vai aprender, crescer e amadurecer com o conteúdo que a gente entrega aqui nesse podcast. Então, seja muito bem-vindo, é um prazer imenso te receber por aqui. Se você não é inscrito no canal, já aproveita agora, se inscreve no canal, ativa as notificações, para que toda vez que o Yang chegar, você vai receber aí a notificação no seu celular que o podcast que mais viraliza cortes na internet está no ar. Nós vamos deixar para você, durante a entrevista, o QR Code da Associação Ana Elisa. Não deixe de fazer a sua doação, ela é extremamente importante para que nós possamos auxiliar aquelas crianças ali da comunidade do Mayombe, em Angola. A sua ajuda é extremamente importante para que nós possamos ajudar quem mais precisa. Eu estou aqui em mais um episódio do Yang e eu estou com um convidado muito especial que foi o primeiro convidado do Youngcast. Primeiro, na época o estúdio lá em Guarulhos, né? Ali próximo ao aeroporto, foi a primeira entrevista. Se você rolar aqui o feed do Instagram para baixo, você vai ver que é o primeiro convidado. É o primeiro a viralizar no Yang, né? Eu lembro que o corte do pastor Eli de Boaventura deu 300 mil, o corte falando sobre Abraão, então foi o primeiro corte nosso que viralizou. Verdade. E hoje ele retorna aqui à casa para falar mais um pouco com a gente, para dar uma entrevista abençoada, agora para uma audiência de 1.600.000 pessoas. Então recebam com muita alegria, com muito carinho, pastor Elídio Boaventura aqui no Youngcast, diretamente de Angola, né? Deus abençoe, amigão. Deus abençoe. Prazer, Tamo meu junto. amigo. Prazer é todo meu. Como é que você está, meu amigo? Que alegria tê-lo novamente a esta casa. Estou muito bem, graças a Deus, e quero agradecer primeiramente a Deus pela vida, pela dádiva da vida. Agradecer ao André, um homem de Deus, visionário e inteligente, por me dar mais essa oportunidade de me trazer até aqui. E agradecer a nossa audiência, que Deus abençoe nesse momento, que seja uma bênção e que vidas sejam edificadas através desse podcast. Uau, e recentemente você teve um evento muito bom, né? Isso, Maravilhoso. isso, Foi isso. o evento da África, né? Qual é o Isso. nome do evento? O nome da evento é Conferência Africana de Avivamento aqui no Brasil. E como foi o evento? O evento foi muito bom. Quem pregou foi a Helena Raquel. Sim. Teve também um pregador angolano chamado pastor Edgar Manuel, porque essa conferência é realizada pela Associação África para as Nações, pelo qual eu sou presidente dessa associação, e nós realizamos essas conferências de avivamento. Estamos começando aqui no Brasil, São Paulo, mas a nossa visão é global. Queremos expandir isso para várias partes do mundo. E nessa primeira edição, esteve conosco a Helena Raquel, foi lá na ADEBRAS Itapevi sede, e já tem a próxima edição, será em fevereiro, na Igreja Quadrangular Morumbi, em Piracicaba. Uau. Estará conosco a cantora Nair Nani, e vai ser uma grande bênção. Uau, essa conferência aí, ela traz justamente a visão, né, da África, né? Você faz personalizado, você chama o pessoal da África. Tipo, a visão dessa conferência é como, por mais que tenha um destaque a África, essa conferência é inclusiva, está aberta para todas as nações. É como se os africanos é que estão a dirigir o culto, né, organizar o evento, porém está aberto para todas as nações, brasileiros, portugueses, etc, etc. Todos os países estão convidados, de tal forma que não prega só pregadores angolanos, também prega brasileiros. E só tem um detalhe, como nós sabemos que a África não é um país. A África é um continente que tem sim. vários países. Sim. A África é um continente que tem vários países. Então, nessa conferência vem angolanos, vem moçambicanos, etc, etc. Mas abrimos portas para brasileiros, de tal forma que tem pregadores brasileiros, tem cantores moçambicanos, angolanos, e aí vai. Nós não somos muito fechados, porque o Evangelho de Cristo é um evangelho global para todas as nações. Então, nessa conferência, todos os povos e todas as nações são muito bem-vindas, junto no único propósito, que é o avivamento no Brasil, avivamento na África e avivamento no mundo. Agora, por exemplo, eu estive recentemente na África, precisamente em Angola, né? Lá nas regiões que eu fui, não se fala tanto sobre isso, mas eu sei que isso é algo real, que é a questão espiritual, né?
Eu, inclusive, já recebi convidados aqui que falaram para mim acerca da África na questão espiritual, no contexto espiritual, e eles chegaram a comentar que, cara, aqui no Brasil, né, a feitiçaria, que nem chega perto, nem se compara ao que é vivido lá na África. Todavia, nós sabemos que o mundo espiritual ele é real, ele Isso. existe de fato, Isso. e aqui nós lidamos com os famosos demônios territoriais. Isso. Vamos desmistificar um pouco para entender o que é isso, como é a atuação desses espíritos e como que funciona o mundo espiritual nesse quesito dos demônios territoriais. Então, existem demônios territoriais que podemos também chamar de potestade, e cada região existe uma potestade maligna. Por exemplo, se nós irmos na África, a potestade que tem na África é a bruxaria, feitiçaria. Por exemplo, eu e Lídio Boaventura nunca vi tanto feitiço quanto vi na África. Num culto de avivamento ou num culto normal de família, vai satanistas, vai bruxos, feiticeiros com a intenção de matar o pastor da igreja, com a intenção de matar o pregador, com a intenção de matar o cantor, com a intenção de bloquear o próprio culto. Para você ver, para ter a noção, o nível de espiritualidade no contexto também de bruxaria lá no continente africano. Por exemplo, existem pessoas que vão no mercado, compram feitiço, entendeu? Compram feitiço? Já houve essa questão de pessoas que compram feitiço para matar pessoas. Por exemplo, alguém não foi com a tua cara, ele vai e compra o feitiço, compra macumba, aí com a intenção de destruir a sua vida. Mas em toda a batalha espiritual que Angola e a África têm enfrentado, a igreja tem vencido e o nome de Deus tem sido glorificado. Então, a potestade maligna na África está nesse requisito, nessa questão, nesse contexto, que é o contexto da feitiçaria. Se irmos para a Europa, nós vamos encontrar uma outra potestade. Na Europa, nós vimos a frieza. Nunca vi tanta frieza quanto eu vejo na Europa. Lá também tem a frieza. Se irmos para a Ásia, na Ásia, nós vamos encontrar que vamos encontrar a idolatria. E se irmos nas Américas, como é o caso daqui do Brasil, nós vamos encontrar luxúria. Não é normal pastores aqui no Brasil caindo constantemente em adultério, pregadores caindo constantemente em fornicação, mulheres virarem lésbicas de uma forma crescente, homens virarem homossexuais de uma forma crescente. Você vê que o que acontece aqui no Brasil não é apenas um curso natural. Existe uma força maligna que está por detrás disso. Por exemplo, em Angola eu aprendi a expulsar demônios. Aqui no Brasil eu aprendi a expulsar minha carne. Entendeu? Aqui no Brasil eu aprendi a lutar contra a minha própria carne, para você ver o nível. Aí eu comecei a entender que nem apenas o desejo da carne em si, existe uma força maligna que está por detrás disso, que tem derrubado pregadores, tem derrubado pastores, tem derrubado cantores, mas nós acreditamos que aquilo que o diabo amarra, o nosso Deus desamarra. E além dessa questão dos demônios territoriais, também existe demônios que nós africanos chamamos que são demônios de família, espíritos familiares, que vêm de geração em geração. Demônios que aprisionou o bisavô, passou nos avós, amarrou os pais e também quer amarrar os filhos. Entendes? Porém, por exemplo, existem famílias que na geração do seu bisavô tinha feiticeiro, Sim. Na geração dos seus avós tinha feiticeiro, na geração dos seus pais tinha feiticeiro, mas através da vida dele Deus quebrou essa maldição. Tipo assim, como se ele entrou na história da sua família para quebrar a maldição do feitiço e dar origem à bênção dos profetas. Tipo, depois da vida dele, em vez de continuar essa questão de feiticeiro, começam os profetas da família. Então você nota que existem demônios de família. Por exemplo, tem pessoas que lutam com os demônios do presente, mas não são os demônios que pertencem a ele ou no presente. São demônios que veio dos seus ancestrais, com a intenção de destruir a vida dele também. Por isso que você vê que parece que tem família que o bisavô foi alcoólatra, o avô foi alcoólatra, o pai é alcoólatra, e a tendência dos filhos também virarem alcoólatras, porque existe uma força maligna que está por detrás disso. Mas nós acreditamos que Deus quebra todas as maldições hereditárias, porque se existem maldições hereditárias, também existem bênçãos hereditárias. E além desses espíritos de família, também existem problemas que são problemas de família. Eu vou repetir, além dos espíritos de família, espíritos familiares, também existem problemas que são problemas de família. Por quê? Se você ir na Bíblia Sagrada, você vai ver um homem chamado Abraão. Abraão mesmo sendo amigo de Deus, Abraão mesmo tendo intimidade com Deus, Abraão mesmo sendo nosso pai da fé, Abraão tem um problema.
Um dos problemas de Abraão era a mentira. Era um homem que sabia falar a verdade, mas também sabia mentir. De tal forma que uma vez lhe perguntaram: Abraão, Sara é tua esposa? Ele falou: não, Sara não é minha esposa. Sara é apenas a minha irmã. De tal forma que ele convenceu as pessoas que Sara era apenas a sua irmã. E não parou por aí. A Bíblia diz que o filho de Isaac também cometeu o mesmo pecado de Abraão. Assim como Abraão mentiu que Sara não era esposa dele, é apenas irmã dele, Isaac reproduziu o mesmo pecado do pai. Perguntaram a Isaac: Rebeca é tua esposa? Ele falou: não, Rebeca não é minha esposa. Rebeca é apenas a minha irmã. Então você nota que o mesmo pecado do pai, o filho reproduziu. E não terminou em Isaac. O filho de Isaac, chamado Jacó, era outro mentiroso. Porque foi Jacó que enganou o pai dele usando o nome de Deus. Entendeu? Jacó enganou o pai usando o nome de Deus. Ali você vê que Abraão mentiu, Isaac mentiu, Jacó também mentiu. E não terminou por aí. A mãe de Jacó também mentiu. Porque foi a mãe de Jacó quem induziu Jacó para enganar o pai dele. E não parou por aí. O irmão da mãe de Jacó também era outro mentiroso, chamado Labão. Labão, além de ser mentiroso, era caloteiro. Você já percebeu que tem família que o bisavô foi caloteiro, o avô foi caloteiro, o pai é caloteiro e os filhos também são caloteiros? Tem família que os pais foram mulherengos, os filhos são mulherengos e os netos são mulherengos. Tem família que os pais foram problemáticos, os filhos são problemáticos e os netos são problemáticos. Você nota que existem problemas que são problemas de família, que vêm de geração em geração. Então você nota que na família de Abraão o problema era mentira. Na família de Davi, Davi era um homem segundo o coração de Deus. Davi tinha intimidade com Deus. Quando Davi adorava a Deus, demônios batiam em retirada. Sim. Davi é um homem segundo o coração de Deus, tinha intimidade com Deus. Mas apesar de Davi ser um homem de Deus, um homem segundo o coração de Deus, que tem intimidade com Deus, um dos problemas de Davi era que é luxúria. Pensa num homem que gostava muito de mulher, era Davi. De tal forma que mesmo Davi sendo casado, cobiçou mulher casada. Olhou a mulher do outro e cobiçou a mulher do outro ao ponto de cair com a mulher do outro. Só que esse pecado de luxúria não terminou em Davi. O filho de Davi, chamado Salomão, tem o mesmo problema. Salomão era outro mulherengo, entendeu? E não terminou por aí. Absalão também era outro mulherengo, entendeu? E não parou por aí. Davi tinha um outro filho, de tal forma que ele era tão mulherengo e tinha um problema de luxúria, que caiu com a sua meia-irmã. Então você nota que na família de Davi o problema era luxúria. Era algo que vinha de geração em geração. Mas tem sempre alguém que Deus levanta para quebrar todos os padrões negativos que têm destruído famílias. Eu acredito que eu e você, Deus levantou nesse tempo para quebrar todos os padrões de comportamento negativo que têm destruído a nossa família. Uau, ou seja, existem maldições que algumas pessoas carregam que não são propriamente delas. Sim. Pode estar associado ao que foi feito no passado, Isso. Uma maldição hereditária. Dos seus ancestrais. Por exemplo, eu já vi um caso de família que todos naquela família nasciam saudável. Mas numa certa idade todo mundo andava na cadeira de roda. Todos na cadeira de roda. Mas depois se descobriu o porquê que todo mundo terminava em cadeira de roda. E foi descoberto que um dos avós, ele queria ser rico e famoso. E foi na casa do terreiro de Umbanda, Quimbanda e Candomblé, procurou outras casas obscuras para poder ser rico. E um dos feiticeiros olhou para ele e falou: olha, tá bom, você vai ser rico e famoso, mas em troca você vai sacrificar sua família. Ele aceitou a proposta, aceitou ser rico e famoso e em troca entregou a família. Por consequência, todos que nasciam debaixo daquela família estavam debaixo de uma maldição. Todo mundo, numa certa idade, ficava na cadeira de roda. Ou seja, existem pessoas talentosas, pessoas que têm potenciais, que têm tudo para dar certo, mas não conseguem romper na vida. Não sempre porque simplesmente não, você não fez escolhas erradas, etc, etc. Nem sempre é isso. Pode ser que é consequência de algum pacto familiar do passado. Um pacto que o avô fez no passado, um pacto que a mãe fez no passado e, por consequência, tem aprisionado essa pessoa no presente. Mas em Cristo Jesus, todas as maldições foram quebradas, porque na cruz do Calvário, Jesus quebrou
todas as maldições hereditárias. Então eu acredito que por mais que você nasça numa família que está debaixo de uma maldição, uma vez se rendendo aos pés de Cristo, Jesus Cristo, e a morte de Cristo na cruz do Calvário, é o lugar onde todas as maldições já foram quebradas. Porque se existe maldições hereditárias, também existe bênçãos hereditárias. Agora, por exemplo, como a questão emocional ela pode estar ligada ao mundo espiritual, pegando pelo contexto, por exemplo, do suicídio, da depressão, o quanto o mundo espiritual pode estar ligado, pode ter a digital em uma depressão? Por exemplo, de uma forma científica, como psicólogo ou psiquiatra, etc., algumas pessoas podem ver tipo, alguns problemas emocionais como apenas algo emocional. Porque a ciência vai ver na questão emocional, na questão sentimental, etc, etc. Só que nós, como pastores, pessoas que lêem a Bíblia, nós vemos na questão espiritual também. Vou dar um exemplo a respeito do Gadareno. O Gadareno ele tinha um comportamento estranho. Gadareno ele morava no cemitério. Gadareno ele gritava, se feria, entendeu? Gadareno era alguém que preferiu se isolar da sociedade. Numa visão psicológica, vão dizer, não, Gadareno talvez tenha distúrbio de personalidade, está a sofrer uma crise de pânico ou tem problemas emocionais terríveis. Sim. Só que por detrás do comportamento do Gadareno existe espírito. Existem pessoas que se comportam de uma forma estranha, que não é simplesmente consequência de um problema emocional, mas tem muito a ver com um problema espiritual. Existem problemas comportamentais que têm origem na questão emocional, mas também existem problemas comportamentais que não têm origem na emoção. Existe um espírito que está por detrás disso. Existe espírito que tem influenciado pessoas a entrar em suicídio. Existe espírito que tem influenciado pessoas a entrar em depressão. Existe espírito que tem feito certas pessoas se isolar da sociedade, ficar de uma forma muito na solidão. Então, tudo isso são espíritos. Mas através de Cristo nós aprendemos o quê? Que uma vez Jesus Cristo expulsando o espírito que estava em Gadareno, a sua vida psicológica foi normalizada, a sua vida emocional foi normalizada e, por consequência, o seu comportamento foi normalizado. Acredito se aquele rapaz fosse num psicólogo, talvez o psicólogo deveria lhe dar quê? Conselhos, terapia, mas a terapia não resolveria. Se fosse num psiquiatra, a psiquiatra deveria dar remédio, mas o remédio não resolveria, porque existem problemas emocionais que não se resolvem com terapia, não se resolvem com mentoria, não se resolvem com remédio, se resolve com libertação, porque tem problemas emocionais que têm causas espirituais. Tem problemas emocionais que têm causas espirituais. É o caso da pessoa que toma remédio, procura aqui, procura ali e não resolve. E não resolve nada. Ele gasta tudo que tem com os médicos, até que ele cai em si, como fez a mulher de fluxo de sangue e falou, se tão somente eu tocar, verdadeiramente serei curado. Então, pessoas que vão no psicólogo, o psicólogo não resolveu, foi no terapeuta, o terapeuta não resolveu, foi no coach, o coach não resolveu. Por quê? Porque existem problemas que não se resolvem no nível do emocional. Vou repetir, existem problemas que não se resolvem no nível do emocional, nem no nível psicológico. Existem problemas que se resolvem no mundo espiritual. Posso ir mais longe? Vai. A Bíblia diz o quê? Que os homens amarraram o Gadareno. Só que mesmo amarrando o Gadareno quebrou todas as cadeias, quebrou todas as correntes. Você percebeu que os homens queriam resolver na carne problemas que se resolvem no espírito? Porque perca de tempo eu querer resolver na carne problemas que se resolvem no espírito. Entendeu? Então tem muitas pessoas frustradas querendo resolver na carne problemas que se resolvem no espírito. Então os homens trouxeram cadeias, nem cadeia resolveu. Trouxeram prisões, nem prisões resolveu. Mas o que resolveu é Cristo chegando e indo na causa e não na consequência. Enquanto muitos querem resolver a questão da causa, ou melhor, enquanto muitos querem resolver a questão da consequência, o nosso Cristo foi na causa. Expulsou os espíritos e tudo foi resolvido. E não procure resolver na carne problemas que só se resolvem no espírito. Como resolver diretamente na causa, no mundo espiritual, problemas, por exemplo, que as pessoas podem estar tendo dentro de suas casas, como brigas em excessos, casamento prestes a ter divórcio, como ir diretamente na causa e parar de brigar com as pessoas? Por exemplo, vou dar só um exemplo. Existem mulheres
que estão brigando com demônios pensando que está a brigar com o marido. Existem homens pensando que está a brigar com a mulher dele, mas na verdade está a brigar com demônios. E ele quer resolver na carne problemas que se resolvem no espírito. Enquanto alguns querem resolver problema com a força dos braços, ou com a força das suas palavras, ou com a força das suas experiências anteriores, existem problemas que se resolvem na oração. Entendeu? É uma questão de oração. É você entender que já que eu não consigo resolver esse problema com as minhas palavras, eu vou resolver esse problema com a minha oração. Porque quando você fala, mas quando você ora, Deus começa a falar. Então, no momento de você falar, não, a partir de agora não vou procurar resolver com a minha força. Vou procurar resolver com a minha oração. Aí você vai ver que você vai vencer esses problemas espirituais. Por exemplo, tem marido que fica bravo de uma forma exagerada com a esposa. Alguns dão bico no cachorro. Outros dão murro na mesa. Uns querem brigar com os filhos, achando que brigando com a esposa, dando murro na mesa, bico no cachorro, vai resolver o problema dele. Mas, na verdade, o problema que ele está vivendo nesse momento pode ter uma causa espiritual. E uma das formas para resolver problemas que tem uma causa espiritual é oração. E existe caixa de demônio que Cristo falou que não se resolve apenas com oração. É importante ter jejum e oração. Posso ir mais longe? Posso ir mais longe? Vai. Por isso que eu falei a questão também sobre territoriais. Você já percebeu, Yang, que existem lugares que o clima é mais pesado e tem lugares que o clima é mais leve? Sim. Tem lugares que você vai pregar, ou você vai cantar, ou você vai liderar, que você pode não comer o café da manhã, pode não almoçar, nem tampouco comer o café da tarde, que o culto vai ser uma bênção, as coisas vão fluir. Mas tem lugares para que as coisas de Deus fluem de noite. É importante você sacrificar o café da manhã, é importante você sacrificar o almoço, e aí, às vezes, é importante você sacrificar a janta, para que a glória de Deus se manifeste naquele ambiente. Porque em cada região existe uma potestade, em cada região existe espírito. Então, não basta simplesmente eu ter talento, não basta simplesmente pregar bem, cantar bem, não basta simplesmente ter conhecimento ou ter experiência. Existem problemas espirituais que, para ser resolvido, tem que ter jejum e tem que ter oração. Ou seja, no teu jejum tem que ter oração e na tua oração tem que ter jejum. No teu jejum tem que ter oração e na tua oração tem que ter jejum. Qual a importância, por exemplo, do jejum no mundo espiritual? A pessoa, por exemplo, que ela jejua, e na maioria das vezes ela nem faz noção do poder que o jejum ele tem. A gente sabe que a oração ela é extremamente necessária, mas, como você falou, Jesus recomendou também o jejum. Qual é o segredo por trás de um jejum que o torna uma ferramenta espiritual tão poderosa? Jejum tem muita força no mundo espiritual, muitas. Tanto, não só até no mundo espiritual, até mesmo na questão de saúde física. Nem existem problemas físicos, nem doenças físicas que podemos resolver com jejum. Agora, na questão espiritual, esse é um remédio que Cristo deu. Jesus nos explicou detalhadamente quão importante é o jejum para vencermos as guerras espirituais. Porém, Cristo deu claramente que é importante colocarmos jejum para vencermos certas batalhas espirituais. Porque existe casta de demônio que só sai com jejum e oração. Você não pode vir com talento, pode vir com uma boa oratória, pode ter uma voz bonita, mas existem caixa de demônio que só sai com jejum e oração. Se tiver jejum e oração. Se não tiver, não adianta. Não adianta. Você se frustra. Você abre uma igreja, a igreja se fecha. Você aceita um convite para pregar numa igreja, você se frustra. Por quê? Porque você foi com talento, foi com oratória, foi com experiência. Mas faltou você colocar jejum na tua oração e colocar a oração no teu jejum. Agora, por exemplo, ali sobre... Quando a gente fala sobre a oração, né? Há um texto na Bíblia que diz justamente isso, que Pedro estava preso, mas a igreja estava em constante oração. Qual a importância e o quanto foi bom a igreja ter orado por Pedro, mesmo ele estando preso? Então, Pedro que estava em oração, vamos lá. A Bíblia diz que quando a igreja crescia, Herodes se levantou para perseguir a igreja. Quando a igreja crescia, Herodes se levantou para perseguir a igreja. Você já percebeu que quando você cresce, sempre tem alguém que se levanta para perseguir você? Quando a igreja crescia, Herodes se levantou para perseguir a igreja. Isso quer dizer
que muitas das vezes, quando a gente começa a se destacar, quando Deus começa a nos elevar, tem sempre um Herodes que vai perseguir a nossa vida. Só que tem um detalhe. Quanto mais a igreja cresce, mais ela é perseguida. E quanto mais é perseguida, mais a igreja cresce. Assim é a nossa vida. Quanto mais você cresce, mais alguém te persegue. E quanto mais alguém te persegue, mais você cresce. Entendeu? Por exemplo, eu moro sozinho. E quando eu estou sozinho em casa, eu faço ovo frito. Mas quando eu recebo visita, eu faço ovo batido. Porque eu sei que o ovo frito pode alimentar alguém, mas o ovo batido alimenta muita gente. Por que o ovo batido alimenta muita gente? Porque ele já foi batido. Porque quanto mais batem no ovo, mais o ovo cresce. Isso. Então, assim é a vida. Quanto mais te batem, mais você cresce. Quanto mais te humilham, mais você cresce. Quanto mais te perseguem, mais você cresce. Yes. Entendeu? Quanto mais estão a te falar mal, mais você cresce. Entendeu? Por quê? Porque quando você cresce, alguém se levanta para perseguir a sua vida. Mas quanto mais perseguem a tua vida, mais você cresce. Então eu louvo muito a Deus pelas pessoas que me receberam bem. Mas também glorifico muito a Deus pelas pessoas que me perseguiram. Porque todas essas pessoas contribuíram para o meu crescimento. Você entendeu? Agora vê uma pergunta. Se eu usei o elemento de ovo que quanto mais lhe batem, mais cresce. Aqui vem a pergunta. A pessoa que está me ouvindo, ou eu, ou você, André, nós somos um ovo frito ou somos um ovo que já foi batido? Se formos um ovo frito apenas, Deus até pode nos usar, mas vamos alimentar poucas pessoas. Mas se a vida já nos bateu, Deus vai nos usar para alimentar muitas pessoas. Porque o ovo frito alimenta alguém, mas o ovo batido alimenta muita gente. Entendeu? Posso ir mais longe? Vai. Posso ir mais longe? Por exemplo, a Bíblia diz a respeito dos pães. Jesus Cristo pegou os pães, mas antes de pegar os pães, ele falou nos discípulos, alimente a multidão. Certo? Jesus falou, alimente a multidão. E o discípulo falou assim, oh Deus, aqui é deserto, como é que nós vamos alimentar a multidão se aqui é um deserto? Como alimentar a multidão em meio a um lugar vazio? Como alimentar a multidão no meio de um lugar vazio? Aqui é um deserto, como alimentar a multidão? E Cristo falou, não, alimente a multidão. De repente, a Bíblia Sagrada revela que uma criança apareceu com 5 pães, certo? A criança apareceu com 5 pães. Mas você percebeu que a criança tinha 5 pães, mas Pedro não tinha pão. Só que tem um detalhe. O Pedro que não tinha pão, sabia o que fazer com pães. O Pedro que não tinha pão, sabia o que fazer com os pães. Sim. E a criança que tinha os pães, não sabia o que fazer com pão. Então, vimos um Pedro que sabe como fazer com os pães, mas não tem pão. E vimos uma criança que tem pão, mas não sabe fazer com os pães. Então, você vê 2 gerações. A geração daqueles que têm experiência, mas lhe falta pão. E a geração daqueles que têm pães, mas lhe falta experiência. Aqui vem a pergunta, quem é melhor, a geração das crianças ou a geração de Pedro? Quem é Pedro? Pedro é a geração dos que vão. E quem é a criança? A criança é a geração dos que vêm. Então, na geração dos que vão, você nota que tem pessoas que já têm experiências, mas lhe falta pão. E na geração dos que vêm, você nota que eles têm pão, mas lhe falta experiência. Ali vem a pergunta, quem é melhor, Pedro ou a criança? Ali eu cheguei numa conclusão que nem Pedro é melhor sem a criança e nem a criança é melhor sem o Pedro. Ambos se complementam. Pedro, você tem experiência, mas eu tenho pão. Criança, você tem pão, mas eu tenho uma experiência. Então, quando a experiência de Pedro se une com os pães da criança, que a multidão é alimentada. Entendeu? Ao invés da gente brigar um com o outro, dizer quem é melhor, é aquele que tem experiência ou aquele que tem pão, é tempo das 2 gerações se unirem. É tempo das 2 tipos de pessoas se unirem e entenderem que por mais que você tenha experiência, te falta pão. E por mais que eu tenha um pão, me falta experiência. Então me dê a tua experiência e eu vou te dar o meu pão e a multidão será alimentada. Posso ir mais longe? Posso ir mais longe? Vai. Posso ir mais longe? A Bíblia diz assim a respeito do Samuel.
A Bíblia diz o quê? Que naquele momento de crise espiritual em Israel, Deus chamou Samuel, o menino Samuel. Samuel, Samuel, Samuel. Você percebeu que Samuel ouviu a voz de Deus, mas não entendeu? E o sumo sacerdote Eli entendeu que era a voz de Deus, mas não ouviu? Aí você percebe que o sumo sacerdote Eli, ele até entende, mas já não ouve. E Samuel, ele até ouve, mas já não entende. Então você ele vai dizer, caraca, quem é melhor, Samuel ou Eli? Irmãos, por mais que você é um Samuel que ouve a voz de Deus, Eli entende o que você ouve. Eli, por mais que você entende, é Samuel que ouve. E tem tempo dos Elis se unirem com os Samuéis para que a obra de Deus se completa e se cumpre aqui na terra. Porque alguns entendem, mas já não ouvem. Mas os outros ouvem, mas já não entendem. E alguns jovens batem no peito e falam, não, Elídio, eu ouvi a voz de Deus. O sacerdote da minha igreja, ele agora está cego, porque somos sacerdote, ele estava cego. Agora está cego, irmão. Por mais que o sacerdote da tua igreja, por mais que o sacerdote da tua família, por mais que o sacerdote do ambiente que você frequenta esteja cego, ele ainda entende o que você ouve. E por mais que você ouve, reconheça que tem um Eli que entende aquilo que você ouve. Então, quando as duas gerações se unem, é quando dois tipos de pessoas se unem, que a obra é feita com muita excelência. Posso ir mais longe? Vai. A Bíblia diz a respeito de Moisés. Deus chamou Moisés, liberta o meu povo que está no Egito. E Moisés falou para Deus, Deus, eu sou gago. Deus, eu sou gago. Ou seja, Deus, eu falo com muita dificuldade. Só que tem um negócio. Deus não resolveu o problema da gagueira de Moisés. Mas Deus colocou na vida de Moisés um homem chamado Arão. Você percebeu que Arão sabia falar, mas não tinha revelação? E Moisés tinha revelação, mas não sabia falar? Então você vê um Arão que sabe falar, mas não tem revelação. E você vê um Moisés que tem a revelação, mas não sabe falar. Assim é a igreja. Alguns sabem falar, mas lhe falta revelação. Outros até têm a revelação, mas não sabem falar. Então, é quando as duas gerações e os dois tipos de pessoas se unem que a obra é feita com muita excelência. Porque no reino de Deus, Deus não chamou ninguém para ser concorrente um do outro. Nossa. Na igreja, ninguém concorrente um do outro. Na igreja, somos aliados uns com os outros. Porque ninguém é melhor do que os outros. Nós somos melhores com os outros. Não, eu vou repetir. Ninguém é melhor do que os outros. Nós somos melhor com os outros. Porque na igreja não existe concorrência. Na igreja nós somos aliados. Porque alguns até sabem falar, mas lhe falta revelação. Outros até têm a revelação, mas falta saberem falar. Por isso que, por não entender essa verdade, você nota que tem muitas pessoas que são bons teólogos, bons ensinadores, bons pregadores, que querem condenar os profetas. Não, você é até um teólogo, você sabe falar. Você é até um pregador bom, você sabe falar. Mas o fato de você ser um pregador excelente, um bom teólogo, não te dá o direito de você condenar os profetas. Porque alguns têm a revelação, mas não sabem falar. E os outros sabem falar, mas não têm a revelação. Então é importante as duas gerações se unirem para que a obra de Deus se concretize na terra. Uau! Qual é o que o pregador, todo pregador, qual é a maior arma de um pregador? Qual é a maior arma que um pregador pode ter? Eu penso que não é só a sua oratória, não é só o seu estudo, não é só o quanto ele fala bem, mas qual é a maior arma que esse pregador pode ter? Tipo assim, uma das maiores armas que um pregador deve ter, nós já falamos no começo, oração, estudo da palavra, porque isso é muito importante para você esmiuçar as sagradas escrituras, é importante a oração e a palavra, e o resto aí vai complementando. Você quer ser um pregador? Oração, estudo. E no que você vai estudar? Estudar a Bíblia, estudar livros extras que te ajudam para você crescer no conhecimento, para você trazer um conteúdo excelente, para edificar o povo que te ouve. Entendeu? Não trazer uma mensagem feita de uma forma tão rápida, mas uma mensagem bem cozinhada e bem temperada. E até vou dizer uma palavra linda para você. Nem sempre as bênçãos de Deus vão vir na tua vida de uma forma pronta. Às vezes as bênçãos de Deus
vão chegar na tua vida de uma forma crua. Porque Uau. quando o povo hebreu estava no deserto, clamou por maná. Não digo até clamou por maná. O povo estava no deserto e ele falou, Senhor Deus, nos manda carne. Deus nos manda carne. Yang, eu pensei que quando o povo de Deus pediu para Deus lhe enviar carne, no dia seguinte devia haver um churrasco pronto. Mas em vez de vir churrasco pronto, Deus enviou cordonizes, que foram animais crus. Eles tinham que pegar o cordonizes, temperá-lo e cozinhá-lo. Então tem pessoas desprezando certas bênçãos, porque ele pensou que a bênção vai vir pronta, às vezes a bênção vem crua. E você que tem que ter a capacidade de temperar a bênção que Deus te deu. Consegues entender? Posso falar algo polêmico? Vai. Existem muitos homens solteiros até hoje, porque esperam uma loira pronta. E aí, às vezes, a loira pronta que ele pediu a Deus é aquela morena que veio, só que a loira veio crua. Ao invés de você desprezar a morena, leva no salão de beleza e pinta o cabelo dela loira. Entendeu? Existe, por exemplo, mulheres, não casando até hoje, falando, Ilídio, eu queria um homem que tem tanquinho, o meu homem tem barriga grande. Aí só que ela pediu um homem de tanquinho, vê um homem de barriga grande, ela despreza o homem de barriga grande, sem perceber que aquele mesmo é o homem que ela pediu, mas só que veio de uma forma crua. Ao invés de desprezar esse homem, leva ele na academia, lhe ajuda na dieta e vai ter um tanquinho. Consegues entender? Alguns pedem, não, Ilídio, eu quero um homem que tem barriga grande, da prosperidade, mas vê um tanquinho simples, lhe dá feijoada, Coca-Cola, barriga cresce e vai ter um homem que você pediu a Deus. Ou seja, embora desses exemplos que parecem sendo meio só para qual é a expressão que usa aqui no Brasil? Desmistificar? Isso, só para tentar tirar atenção. Exemplificar. Isso, tirar atenção. Mas eu quero deixar claro nas pessoas o que é. Que algumas vezes a bênção que você pediu a Deus não vai vir pronta, vai vir crua. Você que tem que ter a capacidade de temperar essa bênção e torná-lo pronto, que se encaixa naquilo que você tanto deseja. Vou mais fundo. Deus nunca vai te dar uma mesa pronta. Deus sempre vai te dar uma árvore. Você que tem que ter a capacidade de transformar a árvore que Deus te deu na mesa dos teus sonhos. Quando ele falou para Noé construir a arca, Deus não deu uma arca pronta a Noé. Não, tinha árvores. Então as árvores tinham que ser transformadas em madeiras e as madeiras tinham que ser transformadas na arca que Deus mandou Noé construí-lo. Então nem sempre a bênção que Deus vai te dar vai vir pronta. Alguns vão vir crua. Você que tem que ter a capacidade de transformar o cru que Deus te deu no pronto dos teus sonhos. Uau! Transformar o cru no pronto. Isso, transformar o cru que Deus te deu no pronto dos teus sonhos. Agora, por exemplo, quais são as maiores chaves que a gente consegue liberar sobre João Batista? João Batista, por exemplo, a Bíblia diz o quê? Que Herodes mandou prender João. E depois de mandar prender João, Herodes cortou a cabeça de João. Primeiro prendeu João e depois mandou cortar a cabeça de João. Porque a intenção do maligno é primeiro te prender e depois te fazer perder a tua cabeça. Primeiro te prende, pode te prender num vício, pode te prender em crenças limitantes, pode te prender na religiosidade, pode te prender no pecado da estimação e depois te fazer perder a cabeça. Claro que no caso de João Batista não foi isso. João Batista foi um contexto físico. Mas existem prisões que são prisões morais, prisões intelectuais e prisões espirituais. Ali o diabo ele quer te prender primeiro e depois te fazer perder a cabeça. Você já percebeu que tem famílias que têm tanto problema na sua vida que perderam a cabeça? Quando eu falo de perder a cabeça, falo de perder o controle das coisas. Não, as coisas saíram do controle, você perdeu a cabeça. Só que algo aprendo com João. João mesmo perdendo a cabeça dele, não perdeu a cabeça dele. Eu vou repetir. João mesmo perdendo a cabeça dele, não perdeu o cabeça dele. Isso mostra que por mais que eu perder a minha cabeça, nunca posso perder o meu cabeça. Cristo é o meu cabeça. Ainda que eu perder o controle de tudo, Deus não perdeu o controle de nada. Então com João aprendo isso. Que o inimigo quer primeiro fazer você perder a tua liberdade. Te prender em certas áreas,
depois de fazer perder a tua cabeça, mas coloque na sua mente, por mais que você perder a tua cabeça, nunca perca o teu cabeça. Amém? Posso ir mais longe? Vai. Posso ir mais longe? Você tocou na questão de Pedro. Tocou na questão de Pedro. A Bíblia diz o quê? Que quando Herodes se levantou para perseguir a igreja, a Bíblia diz que Herodes matou Tiago, certo? Sim. E depois prendeu Pedro. Herodes matou Tiago e depois prendeu Pedro. E quando Pedro foi colocado na prisão, a Bíblia diz que Pedro era guardado na prisão. André, vamos ser claros, vamos ser sinceros. Mas prisão é lugar de ser guardado ou lugar de ser punido? Lugar de ser punido. Isso. Mas a Bíblia diz que Pedro na prisão era guardado. Você entendeu? Pedro na prisão era guardado. No lugar de ser punido, Pedro era guardado. Ali entendi que existem situações que você pensa que é uma prisão. Você pensa que é uma punição, mas é Deus te guardando. Existem situações que você pensa que está sendo punido, está sendo preso, mas na verdade é Deus te guardando. Se você analisar bem um texto bíblico, você percebe que Tiago morreu fora da prisão e Pedro viveu dentro da prisão. Sim. Você percebeu que fora da prisão tinha morte? Sim. E dentro da prisão teve livramento? Então você vê um Pedro sendo livre na prisão e vimos um Tiago sendo morto fora da prisão. Então, às vezes, mais vale estar vivo aqui dentro do que estar morto lá fora. A liberdade que você quer tanto na vida pode ser uma punição para você. Porque na liberdade Tiago morreu e na prisão Pedro foi guardado. E de uma forma assim, espero que não cause escândalo, eu prefiro certas prisões que me guardam do que certas liberdades que me matam. Porque na liberdade Tiago morreu e na prisão Pedro foi guardado. E a Bíblia diz o quê? Que Pedro sendo guardado, a igreja orava. Uau! Pedro estava guardado na prisão e a igreja estava na oração. Só que tem um detalhe. Quando a igreja orou, o anjo desceu. E quando o anjo desceu, Pedro foi liberto, certo? Certo. Então você percebe que o anjo só desceu porque a oração subiu. E Pedro só foi liberto porque o anjo desceu. Sim. Ali você chega numa conclusão que quando a tua oração sobe, o anjo desce. E quando o anjo desce, cadeias são quebradas. Então a melhor forma de fazer um anjo descer é fazer tua oração subir. E a melhor forma de quebrar as tuas cadeias é fazer um anjo descer. Então a minha oração faz o anjo descer e o anjo que desce quebra as cadeias que me prendem. Porque quando a oração subiu, o anjo desceu. E quando o anjo desceu, Pedro foi liberto. Posso ir mais longe? Vai mais longe. Ok. Aí a igreja orava. O anjo desceu, Pedro foi liberto. My God. My God. E quando o anjo desceu, Pedro foi liberto. Só que tem um detalhe, meu amigo. Sim. Quem estava preso não era a igreja, era Pedro. Sim. Mas quem orou não é Pedro, é a igreja. Só que quem recebeu o anjo não é a igreja, é Pedro. Que Sim. Deus é esse? É eu quem orei, mas é o preso quem recebeu o anjo. Não, o certo, quem deveria receber o anjo nem é aquele que está preso, é aquele que está orando. Só que Deus, em vez de enviar o anjo na direção das pessoas que oram, Deus enviou o anjo na direção das pessoas que estão presos. Você entendeu o que eu estou dizendo? Porque quando você ora, o preso da tua família é liberto. Porque Deus ouve a oração do justo. Mas é a pessoa presa que recebe a visita do anjo. Enquanto você ora aqui, o preso da tua família recebe a visita do anjo e é preso. E é liberto. Você ora aqui, o anjo visita o preso da tua família e o preso da tua família é liberto. Mas vou ir mais longe. Quando Pedro foi liberto, o anjo tirou Pedro da prisão, certo? Sim. E quando o anjo tirou Pedro da prisão, a Bíblia diz que o anjo foi embora. O anjo foi embora. O anjo tirou Pedro da prisão e foi embora. Irmão, eu pensei que todas as pessoas que vão embora da minha vida são inimigos. São pessoas interesseiras. Que só se aproximaram de mim porque queriam alguma coisa e agora foram embora porque não tinham mais nada para dar.
Só que tem pessoas que foram embora da sua vida que não eram demônio, não eram mesmo anjo. Só que são pessoas que Deus colocou na sua vida para cumprir apenas uma missão específica de te tirar de uma situação e depois de resolver aquela situação, essas pessoas não vão ficar para sempre contigo. Eles vão ter que ir. Porque existem pessoas do teu começo que não fazem parte do teu destino. Uau. Tem pessoas que Deus colocou na tua vida que são um anjo de Deus, apenas para te arrancar de uma situação e depois que ele terminar o que ele tinha de Deus para a sua vida, essas pessoas vão. Ao invés de você se amarrar nessas pessoas e dizer, fica, deixa aí. Então, se alguém insiste em ir embora da tua vida, ele diz, I love you, mas goodbye. Porque o teu maior milagre nunca teve nas pessoas que vão. Deus sempre usa as pessoas que ficam. Agora tem um detalhe, meu amigo. A igreja orou. A igreja orou e pediu um milagre. O nome do milagre que a igreja pediu tinha um nome chamado Pedro. Pedro era o nome do milagre que a igreja pediu, certo? Tá bom. Então, vou tirar o nome Pedro, vou colocar milagre, certo? A igreja orava, mas o milagre estava preso. Você percebeu que não é a igreja que foi no lugar que tinha Pedro, é Pedro que foi no lugar que tinha oração. Eu vou repetir. Não é a igreja que foi no lugar que tinha milagre. É o milagre que foi no lugar que tinha oração. Sim. Enquanto tem muitas pessoas pulando da igreja em igreja, atrás da igreja que tem milagre, na verdade o milagre está procurando o lugar que tem oração. Entendeu? Enquanto muitas pessoas pulam de igreja em igreja, ambientes em ambientes, lugares em lugares, procurando um lugar que tem milagre, na verdade o milagre está procurando o lugar que tem oração. Porque nem a igreja que foi no lugar que tinha Pedro, é Pedro que foi no lugar que tinha oração. E vou mais longe. Quando Pedro foi no lugar que tinha oração, se Pedro chegou naquele lugar, quer dizer que Pedro conhecia o endereço daquele lugar. Sim. Se Pedro foi no lugar que tinha oração, quer dizer que Pedro conhecia o endereço daquele lugar. Isso quer dizer que existe um milagre que você pediu a Deus que conhece o teu endereço. O milagre sabe onde você mora, o milagre sabe onde você trabalha e o milagre sabe onde você frequenta. Existem milagres que conhecem o teu endereço. E quando Pedro chegou, Pedro bateu a porta. E as irmãs tinham que abrir a porta para o Pedro entrar. Ou seja, a porta da prisão foi a oração quem abriu. Mas a porta da casa foi as irmãs que abriram. Porque existem portas que a oração não vai abrir. Existem portas que é você quem tem que abrir. A oração abre porta da prisão, mas não abre porta da tua casa. Por isso que Cristo falou, eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir a porta, entrarei nele e cearei com ele. Quer que Deus abra a porta da prisão? Ore. Quer que o milagre entre na tua casa? Abra a porta. Porque quando você ora, a porta da prisão é aberta. Mas quando você toma decisões e se posiciona, a porta da casa da sua vida é aberta para o milagre que você pediu entrar. E vou mais longe. Porque no começo, a igreja esperava Pedro chegar. Mas agora, Pedro é quem estava na porta batendo, esperando as irmãs abrirem. Porque existe milagre que você esperava, mas agora está te esperando. Porque no começo você que esperava o milagre, mas agora o milagre que está esperando você. Só que o milagre que está esperando você, ele está dizendo para você que você me pediu a Deus. Você clamou a Deus para me chegar. Então não coloque na sua mente pensando que eu vou chegar. Eu já cheguei. Não coloque na sua mente pensando que eu vou vir. Eu já vim. O que falta é você abrir a porta para me entrar. Amém? Ou posso ir mais longe? Vou ir mais longe. A Bíblia fala a respeito de Adão e Eva. A Bíblia fala a respeito de Adão e Eva. Adão, quando foi feito, ele estava completo. Mas Deus disse, não é bom que o homem esteja só. E Deus tirou de Adão uma costela, certo? Sim. Se Deus tirou de Adão uma costela, quer dizer que Deus estava descompletando um Adão que estava completo, certo? Certo. Deus fez Adão completo. Adão tinha todas as costelas. Mas Deus disse, não é bom que o homem fique só. Então Deus tirou de Adão uma costela para fazer Eva. Amém? Ali você percebe
que o Deus que tirou costela de Adão trouxe mulher a Adão. E vamos ser sinceros, ter costela é bom, mas ter mulher é melhor. Então Deus tirou de Adão a costela que era bom e trouxe para Adão a mulher que é melhor. Então o que Deus tira de você não se compara com aquilo que Deus traz a você. Então só que tem muitas pessoas presas na costela que Deus quer tirar e não percebe que essa costela que Deus está arrancando de você é porque Deus quer trazer algo muito melhor para você. Entendeu? Então louve a Deus quando tira a costela e glorifique muito mais a Deus quando Deus traz algo muito melhor para você. E vai mais longe, vai mais longe. Só que para Deus tirar a costela de Adão e fazer um milagre que se chama mulher, Adão teve que dormir. É quando Adão dormiu que Deus fez o milagre. Mas é quando Adão acordou que recebeu o milagre que Deus já fez. Ou seja, quando Adão dormiu, Deus fez a mulher. E quando Adão acordou, recebeu a mulher que Deus já fez. Isso quer dizer, se você quer que Deus faça grandes milagres na tua vida, durma. Mas se você quer receber o milagre que Deus já fez, acorda. Porque é quando você dorme em Deus que Deus faz milagres. E é quando você acorda em Deus que recebe o milagre que Deus já fez. E vou repetir, quer que Deus faça um milagre? Durma. Uau. Quer receber um milagre? Acorda. Porque é quando você dorme que Deus constrói um milagre. Isso me lembrou muito ali de, por exemplo, de Lázaro. Né? Lázaro estava morto e aí até remete ao que você falou da questão de abrir a porta, que é necessário, porque Jesus mandou tirar a pedra, né? Remover a pedra e ressuscitou Lázaro. O quanto a gente consegue aprender sobre a ressurreição de Lázaro? Lázaro. Falaram a Jesus, Jesus, o teu amigo Lázaro está doente, certo? O teu amigo Lázaro está doente. Jesus ainda ficou mais dias no lugar onde ele estava. Jesus não foi de imediato. Isso me faz lembrar também sobre Adão. Quem mandou recado a Jesus dizendo que Lázaro estava doente foram as mulheres, certo? Certo. E no jardim do Éden, Deus falou em Adão, Adão, não coma do fruto proibido. Mas mesmo Adão, ouvindo o que Deus falou, fez a vontade da mulher, Eva. Já no Novo Testamento, Jesus Cristo ouviu o recado das mulheres, mas tudo o que Cristo fez é a vontade do Pai, é a vontade de Deus. Então você vê aqui dois Adão. O primeiro Adão no jardim, mesmo ouvindo o que Deus falou, fez a vontade da mulher. E o segundo Adão, que é Jesus, no Novo Testamento, mesmo ouvindo o que a mulher falou, fez a vontade de Deus. Então você vê dois tipos de pessoas. Pessoas que mesmo ouvindo o que Deus falou, faz a vontade do homem. E pessoas mesmo ouvindo o que o homem falou, faz a vontade de Deus. Então, o que vai gerar vitória na sua vida, não é propriamente o fato de você ouvir, mas é quem você obedece. Porque quando você faz a vontade de Deus, você é bem sucedido, ainda que você frequentar ambientes que tenham tudo para ser um fracasso. Porque no jardim do Éden, mesmo ouvindo Deus, Adão fez a vontade da mulher. E no Novo Testamento, mesmo ouvindo as mulheres, Jesus fez a vontade de Deus. Aí Jesus ouviu que Lázaro estava doente. Você percebeu que quando as mulheres chamaram por Jesus, Jesus não veio? E quando elas pararam de chamar, Jesus apareceu? Que Deus é esse? Que quando lhe clamo, ele não vem. E quando paro de chamar, ele se manifesta. Que Deus é esse? Quando subia no monte, ele não veio. Mas agora, todo desanimado, ele apareceu. Porque nem sempre Deus vai vir na hora que a gente chama. Mas sempre Deus vai se manifestar na hora que a gente precisa. Jesus não viu na hora que elas clamaram, mas chegou na hora que elas precisaram, certo? Certo. Então, o fato de Deus não vir ontem não quer dizer que não vai vir hoje. Ele te ouviu ontem, mas vai se manifestar na hora que você precisar. E quando Jesus chegou, a mulher disse, Senhor, se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não estaria morrido. Eu vou repetir. A mulher disse, Senhor, se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não estaria morrido. Ou seja, na mente dela, o que matou Lázaro não é a doença. O que matou Lázaro é a ausência de Jesus. Porque, na verdade, o que tem matado o nosso Lázaro não é a doença.
o que tem matado o nosso Lázaro é a ausência de Jesus. O que tem matado muitos casamentos não é o problema. O que tem matado muitos casamentos é a ausência de Jesus. O que tem matado muitos ministérios não é o problema. O que tem matado muitos ministérios é a ausência de Jesus. Vou te explicar o porquê. Você percebeu que quando Jesus estava ausente, o Lázaro vivo morreu? Sim. E quando ele apareceu, o Lázaro morto ressuscitou? Porque na ausência de Deus, o vivo morre. Na presença dele, o morto ressuscita. Então, se a ausência de Deus mata o que está vivo, a presença dele dá vida ao que está morto. Porque o que matou Lázaro não é a doença. O que matou Lázaro é a ausência de Jesus. Aí Jesus falou, o teu Lázaro vai ressuscitar. E a mulher falou, sim, senhor, o meu Lázaro vai ressuscitar na ressurreição dos últimos dias. Você percebeu que Cristo falou do presente, sim, mas ela pensou no futuro? Sim. Porque nós estamos acostumados a colocar no futuro o milagre que Deus quer fazer no presente. Deus não disse que vai fazer no futuro. Ele está dizendo que vai fazer no presente. Então não coloque no futuro o milagre que Deus quer fazer agora. Certo? Ali Jesus falando assim, onde vocês o colocaram? E a mulher levou Jesus onde estava Lázaro, morto. E Jesus falou o quê? Removem a pedra. Removem a pedra. Existe uma música ou uma canção da Aline Barros que diz, Deus remove a minha pedra e chama pelo nome. Você percebeu que nessa música nós dizemos Deus remove a nossa pedra? Uhum. Mas a Bíblia Sagrada revela dizendo homem remove a tua pedra. Aí você se pergunta quem está certo, a música ou Deus? A música diz Deus remove minha pedra e Deus olha para você e fala homem remove a tua pedra. É que nós estamos acostumados a colocar na mão de Deus um problema que é nós que temos que resolver. Porque existem pedras que não é Deus quem remove. Existem pedras que é nós quem removemos. Porque quem dá vida no Lázaro não é o homem, é Deus. E quem remove pedra não é Deus, é o homem. Então, se eu remover a minha pedra, Deus vai dar vida no meu Lázaro. Agora vou mais longe. Jesus falando assim, Lázaro, sai para fora. Sim ou não? Sim. Jesus falou, Lázaro, sai para fora. Você percebeu que mesmo tendo o nome Lázaro, ele estava morto? Sim. Ele tinha nome, Mas está morto. mas estava morto. Então, tem pessoas que até têm nome, mas já estão mortos. Pregadores que até têm nome, mas já estão mortos. Igrejas de ministério que têm nomes, mas já estão mortos. Mas, na verdade, o que vai revolucionar o Brasil inteiro, o que vai revolucionar as cidades inteiras, não são pessoas que têm nome, são pessoas que estão vivas, ainda que forem anônimas. Porque Lázaro tinha nome, mas já estava morto. Ou posso ir mais longe para você entender? Vai. A Bíblia diz que quando Eliseu morreu, o morto tocou nos ossos mortos de Eliseu e o morto ressuscitou. Certo? Certo. O Eutico, quando morreu, porque a Bíblia diz que Eutico caiu e morreu. Aí Paulo desceu, abraçou Eutico, certo? E Eutico ressuscitou. Só que se você ler o texto bíblico, você percebe que quando o Eutico caiu morto, Paulo levantou Eutico. Está na Bíblia. E Eliseu morto, os ossos mortos de Eliseu, ressuscitou um outro morto. Sim. E o Lázaro morto tinha nome, Lázaro. Vou mais fundo. Você percebeu que Deus usou um osso morto para dar vida no outro morto? Você percebeu que um morto como Eutico foi levantado? E você percebeu que um Lázaro morto tinha nome? Uhum. Agora vem a questão. Se Deus pôde usar um morto para dar vida nos outros mortos, se Deus pôde levantar um morto para lhe tornar destaques no mundo, e se Deus pôde dar nome em alguém que já está morto, imagina o que Deus pode fazer com alguém que está vivo. Uau. Se os mortos podem ser usados, se os mortos podem ter nome, se os mortos podem ser levantados, imagina se você estiver vivo.
Aleluia. É algo extraordinário. Ali Jesus falou, Lázaro, sai para fora, certo? Certo. Sai para fora. Aí vem a pergunta. Jesus não ressuscitou Lázaro de imediato, tipo assim, como é que eu posso me expressar? Eu acho que o certo era Jesus falar assim, Lázaro ressuscita. E não Lázaro sai para fora. Como é que um morto vai sair? Se está morto. Se está morto. Eu acho que o mais coerente era ele dizer Lázaro ressuscita. E não Lázaro sai para fora. Aqui vem a pergunta, Lázaro estava morto ou estava vivo? Eu acredito que Lázaro estava morto. Vou te explicar o porquê. Eu acredito que Lázaro estava morto. E isso me faz entender, se Lázaro estava morto, quer dizer que a voz de Deus é a única voz que só morto ouve. Não, vou repetir o sentido. Isso quer dizer que a voz de Deus é a única voz que até o morto ouve. Não, eu vou repetir o sentido. Isso quer dizer que a voz de Deus é a única voz que o morto ouve. Aí o morto ouviu a voz de Deus e saiu. Então eu acredito que Lázaro estava morto. Mas também eu acredito que o Lázaro estava vivo. Eu acredito que o Lázaro não ressuscitou quando Jesus lhe chamou. Eu acredito que o Lázaro já estava ressuscitando enquanto Cristo conversava com as irmãs. Porque na verdade os grandes milagres não é aquele que Deus fez e você percebeu. Os grandes milagres é aquele que Deus está fazendo e você não está percebendo. Porque nós louvamos pelos milagres que Deus fez e nós percebemos. Mas existem milagres que Deus está fazendo nesse momento que a gente não está percebendo. Então eu acredito que Lázaro já estava ressuscitando, mesmo no período que Cristo conversava com as irmãs. Ele está conversando aqui, mas Deus já está trabalhando lá. Então louve muito a Deus pelo milagre que Deus fez e você percebeu. Uau. Mas coloque na tua mente que os grandes milagres são aqueles milagres que Deus já fez e você nem percebeu. Uau. Meu Amém. amigo, antes da gente finalizar, eu queria que você soltasse umas pérolas sobre a crucificação. Quais são as chaves que a gente consegue acessar sobre a crucificação de Cristo? Crucificação de Cristo. Isso aprendi com o meu mentor Sadraque. Você conheceu o Sadraque lá em Angola? Oh my God, vamos lá. Você percebeu que quando Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário, ele morreu despido? Sim. E quando ressuscitou dos mortos, ele apareceu vestido? Sim. E disse nos discípulos, ficam em Jerusalém até do alto ser revestido? Sim. Aí você percebe que na cruz do Calvário Deus nos despe. Na ressurreição Deus nos veste. Mas é no Pentecoste que Deus nos reveste. Eu posso ir mais longe. Na cruz do Calvário você percebe que Cristo não tinha roupa. E na sepultura você percebe que a roupa não tinha Jesus. Vou repetir. Porque quando os discípulos chegaram no túmulo, eles viram uma roupa, mas não viram Jesus. E quando nós olhamos na cruz do Calvário, vimos um Jesus, mas não vimos a roupa. Então na cruz do Calvário vimos um Jesus sem roupa e no túmulo vimos uma roupa sem Jesus. Aí você começa a entender que na verdade Jesus Cristo morreu despido para você estar vestido. Compreende o que eu estou dizendo para você? Sim. Porque na cruz do Calvário Jesus nos despe, na ressurreição Jesus nos veste, mas é no Pentecoste que ele nos reveste. Paulo falou, eu já estou crucificado com Cristo. Quer dizer, se eu já estou crucificado com Cristo, eu não vou morrer, eu já morri. Eu não vou vencer, eu já venci. Só que quando eu morri em Cristo, eu fui despido com Cristo. Se Cristo foi despido, também fui despido. Só que como eu já morri com Cristo, também já ressuscitei com Cristo. Se eu já ressuscitei com Cristo, também já fui vestido. Porque se na ressurreição Jesus estava vestido, eu também estou vestido. Concorda comigo? Sim. E ele diz, do que Jesus nos despiu? Na cruz do Calvário, Deus nos despe de toda a maldição hereditária. Na cruz do Calvário, Deus nos despe de toda a condenação. Mas na sepultura ou na ressurreição, Deus nos veste de toda sorte de bênção. E é no Pentecoste que Ele nos reveste de todo o poder do Espírito Santo para fazermos a obra de Deus com excelência. Então na cruz, Deus te despe da tua maldição e te despe da tua condenação. Na ressurreição, Ele te veste da bênção e da justificação. E no Pentecoste, Ele te reveste do Espírito Santo para fazer a obra de Deus com excelência.
Ali chega o que Sadraque falou: despido, vestido e revestido. Na cruz nos despe, na ressurreição nos veste e na ressurreição nos reveste. Despido, vestido E revestido. e revestido. Uau. Meu amigo, eu queria que agora que você olhasse para a câmera e deixasse uma palavra para nossa audiência, para quem está acompanhando, eu queria que você direcionasse aquilo que Deus tocar no seu coração. Oh my God, o que eu tenho para falar para o seu coração, você aqui que nos ouviu até nesse momento? Se você tem um sonho, corre atrás dos teus sonhos. A Bíblia diz que tinha um homem paralítico que foi levado para ser curado por Jesus. E esse homem era levado pelos seus amigos. Só que quando eles chegaram para levar esse homem diante de Jesus, a porta estava fechada. Mas ao invés deles insistirem em entrar pela porta fechada, eles entraram pelo telhado. Porque se você tem um sonho, coloque na sua mente, nunca dependa das portas fechadas para viver tudo aquilo que Deus tem para a sua vida. Porque se o homem fechou a porta, coloque no seu coração que a porta não é o único caminho que existe. Se a porta está fechada, eu posso entrar pelo telhado. E quando você entrar pelo telhado, algumas pessoas podem ver loucura nessa tua sabedoria. Mas coloque no teu coração que Cristo vai ver sabedoria nessa tua loucura. Porque Cristo viu fé neles. Enquanto muitos vão te condenar porque viram loucura na tua fé, acalma o seu coração, porque Deus vai ver fé na tua loucura. E o milagre que você pediu a Deus vai acontecer. E eu resumo dizer para você, se tem um sonho, lute, corra atrás, brigue, vai para cima. E se tudo estiver fechado, entra pelo telhado. Porque porta é um caminho que o homem criou. E telhado é um caminho que você pode criar. Se os homens fecharam o caminho que eles mesmos abriram, você pode criar o teu próprio caminho e viver tudo aquilo que Deus projetou e prometeu para você. Deus abençoe e um grande abraço e muito obrigado. Esse foi meu amigo Pastor Eli de Boaventura. Que entrevista. É o homem dos cortes, não adianta. Vocês entendem o que o Yang é o podcast que mais viraliza cortes? Porque desde o início a gente sempre foi atrás de convidados que têm essa visão, que sabem entregar, fazer essa entrega de conteúdo que realmente edifica e que transforma a vida das pessoas. Eu vou deixar aqui como é que tá o Instagram, Pastor Eli? Ilídio Boaventura. É @Ilídio Boaventura. Eu vou deixar aqui na descrição. Você consegue clicar aqui e seguir o pastor Ilídio Boaventura, que aí você consegue acompanhar o conteúdo que o pastor disponibiliza lá em seu Instagram. Você quer agendar um pastor, um pregador no teu evento, na tua igreja, Pastor Ilídio Boaventura tem a nossa recomendação, é só você ir no Instagram dele, chamar lá no direct, que a equipe vai atender você, e aí você vai receber o Pastor Ilídio aí na sua igreja, seja em qualquer lugar do mundo. Meu amigo, obrigado por mais uma entrevista, hein? Agora temos que fazer mais entrevistas com mais frequência. Agora o pastor, eu já tô quase um angolano, então já tá... Tem que ir morar pra Angola, cara. Angola é demais. Eu estou simplesmente encantado com Angola. Angola é um país muito abençoado. Angola é um país... Na verdade, a África é um país que... É um continente que é fortemente atacado, né, por diversas... até pela questão espiritual. Mas é um continente muito atacado, mas mesmo assim... Pense num lugar que tem pessoas boas, pessoas do bem, né? Pessoas batalhadoras, pessoas que lutam pelos seus direitos. E eu quero mandar aqui um abraço para Angola, precisamente, que nos acompanha, que nos assiste e que Deus abençoe a vida de vocês. Hoje eu recebi o conterrâneo de vocês aqui e é um prazer imenso ter essa pessoa aqui no YangCast. Meu amigo, muito obrigado por mais uma entrevista. Muito obrigado. Eu vou deixar tudo na descrição. Segue o Pastor Ilídio Boaventura. Eu sei que você não vai ficar por aqui, por quê? Quem assiste Yang uma vez não quer mais parar de assistir. Então eu vou deixar já o próximo episódio para você aí na tela. É só você clicar e você será direcionada e direcionado para mais uma entrevista no YangCast. Clica aqui que eu estou te esperando. Deus abençoe.